Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, primeiramente quero desejar boas-vindas à escola novamente. Gostaria de estar com vocês aí presencial, mas no momento não posso. Logo mais estarei, se Deus quiser. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouco, revisar um pouco sobre um assunto, né? Que já é de conhecimento de vocês, que é o sujeito e o predicado. Porque logo mais, quando adentrarmos a apostila, vamos precisar recapitular esse conteúdo. Então, vai facilitar muito o entendimento do próximo conteúdo, da próxima matéria, tá bom? Então, vamos começar. A gente tem aqui duas frases, né? Mas eu vou começar com essa daqui. Os alunos retornaram à escola. Bom, vamos diretamente ao conceito do que é o sujeito, do que é o predicado e a aplicação desses conceitos em meio a esse exemplo, tá? Quando a gente fala em sujeito, a gente pensa em de quem nós estamos falando dentro daquele contexto. O sujeito não tem que ser necessariamente sempre uma pessoa. Eu posso falar sobre um objeto, sobre um animal, uma situação, não importa. Então, é sobre quem eu falo algo, declaro algo dentro do meu contexto, tá? Então, aqui, quando eu tenho os alunos retornaram à escola, nós vamos perguntar que ou quem que retornaram à escola. Sempre perguntando do verbo, da ação, né, em diante. Quando você pergunta o que ou quem retornaram à escola, nós vamos chegar à expressão os alunos. Aqui no caso, então, como sujeito. Então, firmando que sujeito é sobre quem eu estou declarando, falando alguma coisa, tá? E aí, a gente vai chegar também no restante da frase, né? O que eu declarei sobre o sujeito que eu estou colocando aqui. O que declarei. Então, quando você olha para a frase e você pensa, o que eu declarei sobre os alunos, que é, no caso, meu sujeito? Eu declarei que eles retornaram à escola. Então, a declaração sobre o sujeito, que eu falo sobre o sujeito, eu chamo de predicado, tá? Esses elementos são essenciais na língua portuguesa, numa análise sintática, tá? E a gente vai precisar, como eu disse, desses conceitos mais à frente. Enfim, uma outra coisa também interessante que eu não posso deixar de falar para vocês e que precisarão nos exercícios é a identificação do núcleo do sujeito, que eu coloquei até aqui, ó, tá? Quando a gente pensa na expressão núcleo, a gente pensa no que é mais importante dentro do contexto. Então, quando o exercício pede para você identificar qual é o núcleo do sujeito, ele quer que você encontre a parte mais importante. Mas como assim? Se você já encontrou, aqui nesse caso, os alunos, como que você vai saber, então, qual é o núcleo do sujeito? Lembrando que o conceito de núcleo vai para o nome. Então, o núcleo do sujeito, geralmente, na maior parte das vezes, é um substantivo, é um nome. É claro que o sujeito ele pode ser formado por pronomes também, como a gente já viu. Mas, na maior parte das vezes, vai aparecer o substantivo. Então, aqui dentro de os alunos, a gente vai observar que alunos é o substantivo, é o nome, então normalmente ele será o núcleo. Uma outra dica que eu também posso dar a vocês, que a gente deve eliminar algumas outras classes gramaticais, como determinantes, né, que são palavras que estão à volta dos substantivos que não vão servir como núcleo.
Então, aqui a gente tem até no caso os, que é um artigo. Então, você já sabe que o é determinante, ele acompanha um substantivo. Então, ele não é núcleo, você elimina. Então, você tira o artigo, você tira o adjetivo, você tira pronomes, tá? Então, numerais, palavras que estão à volta dos substantivos. Um outro detalhe também importante que vai ajudar vocês nas atividades é lembrar que o sujeito nem sempre está nessa ordem bonitinha aqui, sujeito, mas depois o predicado. O sujeito ele pode estar no início, no meio ou no fim da frase. Não tem um lugar específico para ele. É claro que na maior parte das vezes você vai encontrar inicialmente, mas, como no caso aqui dessa segunda frase, no céu brilham as estrelas. Você vai perguntar novamente, que ou quem que brilham no céu? Então, aqui você encontra as estrelas. Claro, está no fim da frase, tá? Mas ele poderia estar, as estrelas brilham no céu, ou brilham no céu as estrelas, ou brilham as estrelas no céu. Então, assim, a posição do sujeito, ela pode variar, tá? Mas sempre perguntando o que ou quem para o sujeito. E quando ele fala, né, você encontrou já o sujeito, você pergunta também o que foi declarado sobre ele, que é o predicado. Muito bem. Chegando já também nessa fase final de revisão, a gente vai para as classificações dos sujeitos, né? Então, a gente pode ter sujeito simples, composto, indeterminado, desinencial ou oculto. Desinencial ou oculto é a mesma coisa, são formas diferentes de chamar, porque o exercício pode, ora, falar desinencial, ora, pode falar oculto. E temos aqui, eu coloquei até numa cor diferente, que é a oração sem sujeito, que até então aqui você vai encontrar tipos de sujeito. E aqui você vai ver características de uma oração que não possui sujeito. Vamos lá então. Para ser um sujeito simples, eu posso retornar aqui a essa frase inicial, tá? Quando você tem apenas um núcleo. Você já observou que aqui dentro de retornaram à escola, que aqui é os alunos, que você já descobriu que é o sujeito, dentro de os alunos você tem um núcleo que é alunos, um nome, tá? Então, automaticamente ele é sujeito simples. Para o sujeito composto, a gente vai observar que no mínimo 2 núcleos devem aparecer. Então, eu incluí aqui na frase, modifiquei, os alunos e os professores retornaram à escola. Que ou quem que retornaram à escola? Alunos, os alunos e os professores. Então, aqui você tem 2 núcleos, você tem 2 nomes, alunos e você tem professores. Ou seja, o sujeito é composto. Você tem que ter no mínimo 2, mas você pode ter mais, tá? O indeterminado acontece em 2 situações. Uma, quando você tem o verbo, né, na terceira pessoa do plural, que é eles ou elas, ou terceira pessoa do singular, que é o ele ou ela, mais a partícula ser. Quando você tem retornaram à escola, você sabe que são eles ou elas que retornaram, mas não foi identificado pelo contexto quem são essas pessoas. Ou seja, indeterminou, deixou de uma forma vaga. Eu posso ter essa indeterminação dessa forma ou dessa, quando você tem retorna-se à escola, que aqui o verbo está na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Você também não sabe exatamente de quem você está falando. Ou às vezes no contexto você não quer identificar quem são essas pessoas. Diferente do sujeito desinicial ou oculto, que você encontra desinicial, ele quer dizer que está. Quando você vai ler o verbo, você vai ler a ação, no pedacinho do verbo você encontra um pronome. Então você consegue descobrir que pessoa é aquela e você está incluído ali, tá? Ou alguém que você conhece. Então por isso que ele é oculto. Você esconde, mas você consegue saber exatamente quem é. Então quando nós falamos retornamos ou retornei, que ou quem que retornamos? Nós.
Então, você tem pela desinência, pela leitura do verbo, pedacinho do verbo, você consegue saber quem retornou. Ou no retornei, eu, tá? Então, quando você encontra por detrás de um verbo ali o pronome nós, o pronome eu, né? O você, o ele ou ela, sem a partícula ser. Então, assim, você encontra o sujeito que é oculto, tá? Agora, pessoal, para finalizarmos, temos a oração que é sem sujeito. Alguns verbos especiais que tornam o contexto impessoal, ou seja, não possui pessoa, não possui sujeito. O verbo sempre fica no singular, porque ele não concorda com ninguém na frase, tá? Quais são esses casos especiais? Nós temos o verbo haver, tá? Ele pode ter o sentido de existir e também de passado do verbo fazer, tá? O próprio verbo fazer com sentido de passado, ou verbos que indicam fenômenos da natureza, ações realizadas pela natureza. São 3 casos em que não haverá sujeito na oração. Então, quando você fala há aulas presenciais, você tem que interpretar o verbo. Significa que existem. Então, aí você vai pensar, então o verbo haver aqui está com sentido de existir. Então, ele vai ficar sempre no singular, ele não tem pessoa, ele não tem sujeito. Então, se eu pedisse um exercício nessa frase para você analisar se possui sujeito, você vai dizer não, não há sujeito nessa frase, porque o verbo haver está com sentido de existir. E ele é impessoal, ele passa a impessoalidade dele para todo o contexto. Alguém poderia se questionar, mas existe um termo aqui, aulas, né, no plural. Por que esse verbo não está no plural? Porque essa impessoalidade que há no verbo haver, ela passa para todos os outros termos da oração. Então, ela deixa a frase toda sem sujeito. Ela não tem obrigação de concordar com nenhuma outra palavra. Assim também é o verbo haver com sentido de passado. Se você tivesse assim, há 10 anos não o vejo. Então, faz 10 anos. E nunca você vai dizer que fazem 10 anos, porque o verbo fazer ou o verbo haver com sentido de passado não concorda com nenhuma outra palavra. Ele sempre fica no singular. E assim como exemplos de fenômenos da natureza aqui, entendam que não é o substantivo, aqui nós estamos falando de verbos, tá? Ações, ventar, ventou ontem em São Paulo, então nevou ontem em Nova York. Então, assim, esses verbos que expressam ações da natureza também indicam, né, sujeito, a ausência desse sujeito dentro do contexto, tá bom? Então, aqui a gente encerra a nossa revisão e semana que vem a gente retoma esse conteúdo e aprofunda. Beijão para vocês, fiquem com Deus!